Olá, seja bem-vindo mais uma vez ao meu canal. Meu nome é Eduardo e hoje eu vou ler a Bíblia, a Nova Bíblia Viva. Esse daqui também é o nome da tradução dessa Bíblia e hoje eu vou dar continuidade ao Juízes capítulo 10. Juízes capítulo 10 começa da seguinte forma: Depois da morte de Abimeleque, surgiu um homem de Issacar chamado Tola, filho de Pua, neto de Dodô, para libertar Israel. Ele morava na cidade de Samir, na região montanhosa de Efraim, e exerceu as funções de juiz durante 23 anos, quando morreu e foi sepultado em Samir. Depois dele, a vaga foi ocupada por Jair, de Gileade, que julgou Israel por 22 anos. Jair tinha 30 filhos, que costumavam montar 30 jumentos e que possuíam 30 cidades, na região de Gileade. Essas cidades eram chamadas de Avot-Jair, nome que conservam até hoje. Quando Jair morreu, foi enterrado em Camon. Então o povo de Israel voltou a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, e voltou a adorar os Baalins, Asterote e os deuses da Síria, de Sidom, de Moabe, dos Amonitas e dos Filisteus. E visto que deixaram mais uma vez de seguir e servir ao Senhor, ele ficou irado com Israel e permitiu que fosse atormentado pelos filisteus e pelos amonitas. Estes povos começaram nesse mesmo ano a maltratar os israelitas. Durante 18 anos oprimiram todos os israelitas que ocupavam os territórios do leste do rio Jordão, em Gileade, na terra dos amorreus. Os amonitas também atravessaram o Jordão para guerrear contra as tribos de Judá, Benjamim e Efraim. E Israel foi ficando cada vez mais angustiado. Finalmente os israelitas clamaram ao Senhor, dizendo: Socorro, Senhor! Pecamos contra o Senhor, pois deixamos de servir ao nosso Deus para servir a deuses falsos. Mas o Senhor respondeu: Eu não livrei vocês dos egípcios, dos amorreus, dos amonitas, dos filisteus, dos sidônios, dos amalequitas e dos maonitas? Houve alguma vez que clamassem a mim que eu não os livrasse? Apesar disso, vocês me abandonaram para servir a outros deuses. Por esta razão, não os libertarei mais. Vão pedir socorro aos deuses que escolheram, eles que tirem vocês dos seus apuros. Mas os israelitas disseram ao Senhor: Nós pecamos, faça conosco o que o Senhor achar melhor, mas livra-nos só mais esta vez. Então eles destruíram os deuses estrangeiros que havia entre eles e serviram somente ao Senhor. E o Senhor já não pôde mais conter a sua compaixão por causa da angústia de Israel. Os exércitos de Amon tinham sido convocados e acamparam em Gileade, e faziam preparativos para atacar o exército israelita acampado em Mispa. Em certo momento, o povo e os oficiais de Gileade lançaram um desafio: quem começar a trabalhar contra os amonitas será o líder de todos os que moram em Gileade. Juízes capítulo 11. Ora, Jefté era um guerreiro valente, nascido nas terras de Gileade. Sua mãe era uma prostituta. Seu pai tinha o nome de Gileade. A esposa legítima de Gileade deu-lhe vários outros filhos, que, quando cresceram, expulsaram Jefté e disseram: Você é filho de outra mulher, e não será herdeiro em nossa casa. Então Jefté fugiu de casa e ficou morando na terra de Tob. Logo ele passou a chefiar um bando de marginais. Passado algum tempo, os amonitas atacaram o povo de Israel. No meio da batalha, os oficiais de Gileade foram chamar Jefté em Tob. Eles disseram a Jefté: Venha comandar os israelitas na guerra contra os amonitas. Jefté, porém, disse: Ora, vocês não mostraram ódio para comigo e não me mandaram embora da casa de meu pai? Por que me chamam agora que estão em dificuldades? Por que precisamos de você? Foi a resposta dos líderes de Gileade. Se você comandar as nossas tropas contra os amonitas, você se tornará o líder de todos os que vivem em Gileade. Então Jefté perguntou-lhes: Vocês garantem que se eu dirigir Israel nos combates contra os amonitas, e se o Senhor me fizer vitorioso, eu governarei a terra de Gileade? Prometemos isto diante do Senhor, responderam os oficiais de Gileade. O Senhor é nossa testemunha, faremos conforme a sua palavra. Assim Jefté aceitou a missão e ficou sendo o comandante do exército e o líder do povo de Gileade. Jefté ditou os termos do acordo numa assembleia do povo realizada em Mispa, diante do Senhor. Logo depois, Jefté mandou mensageiros ao rei de Amon, dizendo: O que você tem contra nós e por que Israel está sendo atacado? Os mensageiros de Jefté voltaram com esta resposta do rei: Quando os israelitas vieram do Egito, tomaram as minhas terras desde o rio Arnon
até o Jaboque e até o Jordão. Devolva-me agora pacificamente o território. E Jefté não se abalou e mandou mensageiros outra vez ao rei dos Amonitas, com esta mensagem: Assim diz Jefté: Israel não tomou a terra dos Amonitas. Quando o povo de Israel veio do Egito, foi pelo deserto até o Mar Vermelho e chegou a Cádiz. Então Israel mandou mensageiros ao rei de Edom, dizendo: Pedimos licença para passar pelas suas terras, mas o pedido não foi atendido. Depois mandamos o mesmo pedido ao rei de Moabe, e ele também não nos atendeu. Por isso Israel permaneceu em Cádiz. Mais tarde, os israelitas saíram pelo deserto, contornaram as terras dos Edomitas e dos Moabitas e acamparam a leste dessas terras, fora dos limites de Moabe, do outro lado do rio Arnon. Então Israel mandou mensageiros a Sião, rei dos amorreus, que vivia em Esbom, e pediu a ele: Deixe-nos passar pelas suas terras até o nosso destino. Sião negou a permissão. Em vez disso, ajuntou as suas tropas, acampou com elas em Jaza e lutou contra Israel. Mas o Senhor, o Deus de Israel, fez com que Israel vencesse o rei Sião e todo o seu exército. Foi por isso que Israel tomou posse de todas as terras ocupadas pelos amorreus que viviam naquela região. Conquistou toda a terra dos amorreus, desde o rio Arnon até o Jaboque, e desde o deserto até o rio Jordão. Como você vê, foi o Senhor, o Deus de Israel, que expulsou os amorreus da presença de Israel. Israel recebeu o território das mãos de Deus. Por que haveria de ser devolvido a vocês? Você não costuma considerar sua propriedade tudo o que recebe do seu Deus Camus? Assim também temos o direito de tomar posse do território de todos aqueles que o Senhor, o nosso Deus, nos deu. Além disso, quem você pensa que é? Você acha que é melhor do que Balaque, filho de Zippor, rei de Moabe? Acaso tentou ele recuperar o território depois que foi derrotado por Israel? Entretanto, agora, passados 300 anos, você levanta esta questão. Todo esse tempo Israel viveu aqui, ocupando terras que vão desde Esbom até Aroer, e que margeiam todo o rio Arnon. Por que os amonitas não tentaram recuperar essas terras antes? Não fui eu quem pecou contra você. Você está cometendo um erro em lutar contra mim. Que o Senhor, o juiz, julgue hoje quem de nós está certo, os israelitas ou os amonitas. Porém, o rei dos amonitas não deu atenção à mensagem de Jefté. Então o Espírito do Senhor se apossou de Jefté, e ele atravessou com as tropas a terra de Gileade e de Manassés. Passou por Mispa de Gileade e atacou o exército amonita. Nesse meu tempo, Jefté havia feito um voto ao Senhor nestes termos: Se o Senhor ajudar Israel a vencer os amonitas, o que sair por primeiro da minha casa ao meu encontro, quando eu voltar para casa com vitória sobre os amonitas, será do Senhor, e oferecerei como sacrifício queimado. Jefté, pois, foi combater os amonitas, e o Senhor deu a Israel vitória total. Os inimigos foram derrotados desde Aroer até perto de Minite, incluindo 20 cidades, e chegaram até Abel-Queramim. Assim os amonitas foram dominados pelo povo de Israel. Jefté não tinha filhos, somente uma filha. Quando ia voltando para casa, a sua filha única correu ao seu encontro, tocando pandeiro e dançando de alegria. Quando Jefté viu a moça, rasgou as próprias roupas e gritou: Ah, minha filha, estou cheio de angústia e desesperado. Fiz um voto ao Senhor e não posso voltar atrás. Ela, porém, disse: Meu pai, faça tudo o que prometeu ao Senhor, pois ele deu a você grande vitória sobre os amonitas, inimigos de Israel. Ela prosseguiu: Deixe que eu ande pelos montes por 2 meses, junto com minhas amigas, para chorar, porque jamais casarei. Faça isso, minha filha. Vá, disse Jefté. Ela foi, acompanhada das amigas, e ficou 2 meses vagando a chorar, porque nunca seria esposa e mãe. Ao fim dos 2 meses, ela voltou para o seu pai, e ele cumpriu o voto feito. Assim, ela nunca chegou a casar. Daí nasceu em Israel o costume de saírem as moças todos os anos, por 4 dias, para celebrar a memória da filha de Jefté, o Gileadita. Juízes, capítulo 12. Então a tribo de Efraim convocou os soldados para a batalha. Reunido o exército, foram para Zafon e mandaram esta mensagem a Jefté: Por que você não chamou os nossos homens para ajudarem na luta contra os amonitas? Pois agora vamos queimar a sua casa, com você dentro. Eu convoquei vocês, mas vocês não me atenderam, respondeu Jefté. Na hora em que precisávamos de vocês, vocês falharam. Quando eu vi que vocês não viriam me ajudar,
Arrisquei a minha vida e enfrentei os amonitas, e o Senhor permitiu que eu vencesse. Por que vocês vêm agora contra mim?" Então Jefté reuniu todos os soldados de Gileade, e eles guerrearam contra os de Efraim. E os homens de Gileade ficaram mais furiosos, porque os efraimitas diziam: "Vocês, gileaditas, moram entre Efraim e Manassés como desertores, e fogem de medo de Efraim." Os gileaditas tomaram os pontos de travessia do Jordão nos caminhos para Efraim. Quando algum fugitivo de Efraim aparecia e dizia: "Deixe-me passar", os guardas de Gileade perguntavam: "Você é membro da tribo de Efraim?" Se o fugitivo dizia que não, os guardas exigiam que ele pronunciasse a palavra Shibolete. Se ele não fosse capaz de pronunciar a palavra e ele pronunciasse Sibolete em vez de Shibolete, ficava claro que estava mentindo. Neste caso, o prendiam e o matavam. Naquela ocasião, morreram 42.000 pessoas de Efraim. Jefté foi juiz de Israel por 6 anos. Depois disso morreu e foi enterrado numa das cidades de Gileade. O sucessor de Jefté como juiz de Israel foi Ibsã, que vivia em Belém. Ele teve 30 filhos e 30 filhas. Ele deu em casamento as suas filhas a homens de fora do grupo de famílias que ele chefiava, e trouxe de fora 30 mulheres para casarem com os seus filhos. Ibsã julgou Israel por 7 anos. Então ele morreu e foi enterrado em Belém. Elon, da tribo de Zebulon, foi juiz de Israel depois de Ibsã. Ele julgou Israel durante 10 anos. Elon morreu e foi enterrado em Aijalon, no território de Zebulon. Depois dele, Abidom, filho de Hilel, de Piratom, foi o juiz de Israel. Ele teve 40 filhos e 30 netos, e costumavam montar 70 jumentos. Abidom foi juiz de Israel por 8 anos. Então Abidom, filho de Hilel, morreu e foi enterrado em Piratom, no território de Efraim, na região montanhosa dos Amalequitas. Juízes capítulo 13. O povo de Israel tornou a pecar contra o Senhor. Por isso o Senhor deixou que ele fosse dominado pelos filisteus por 40 anos. Havia um homem de Zorá chamado Manoá, do grupo de famílias da tribo de Dan. Ele tinha uma mulher que era estéril. Então, um dia, apareceu o anjo do Senhor à mulher de Manoá e disse a ela: "Até agora você não pôde ter filhos, mas agora você vai engravidar e dar à luz um filho. Cuidado, porém, para que ele não beba vinho nem qualquer bebida alcoólica, e não coma comida declarada imunda pela lei, impura pela lei. O cabelo do filho que você vai ter nunca poderá ser cortado, porque ele será nazireu, servo de Deus, especialmente consagrado desde o nascimento, e ele iniciará a libertação de Israel do domínio dos filisteus." A mulher foi correndo contar ao marido: "Apareceu a mim um homem de Deus, que parecia o anjo de Deus. A aparência dele era quase gloriosa demais para se olhar. Não perguntei de onde era, e ele não me disse o nome dele. Mas ouça o que ele disse: você vai engravidar e dará à luz um menino. Ele não deverá beber vinho e nenhuma bebida alcoólica, nem comer nada do que a lei declara impuro, pois o menino será nazireu, especialmente consagrado a Deus, desde o momento em que nascer até a sua morte." Então Manoá fez esta oração ao Senhor: "Ó Senhor, peço que mande aqui outra vez o homem de Deus que apareceu à minha mulher, para recebermos instruções sobre o que devemos fazer com o menino que vai nascer." Deus atendeu a oração de Manoá, e o anjo de Deus apareceu outra vez à mulher quando ela estava sentada sozinha no campo. Ela saiu correndo e foi chamar o marido. "Venha, Manoá", disse ela. "Apareceu de novo aquele homem que esteve aqui outro dia." Manoá levantou-se e seguiu sua mulher, e, ao aproximar-se do homem, perguntou-lhe: "Foi o Senhor que falou com a minha mulher outro dia?" "Sou eu", respondeu ele. Então Manoá perguntou: "Gostaríamos de receber instrução de como devemos criar o menino que vai nascer, para que ele possa ser preparado para a vida e a vocação dele." O anjo do Senhor respondeu: "Cuide para que sua mulher siga as instruções que dei a ela. Ela não poderá comer coisa alguma que venha das plantações de uvas, não poderá tomar vinho, nem qualquer outra bebida forte, e não poderá comer nenhum alimento declarado impuro pela lei. Ela deverá obedecer rigorosamente a tudo o que ordenei a ela." "Espere um pouco, por favor", disse Manoá ao anjo de Deus. "Gostaríamos de preparar um cabrito ao Senhor."
Porém o anjo do Senhor disse a Manoá: posso ficar, mas não para comer. Contudo, se você quer preparar alguma coisa, traga uma oferta queimada ao Senhor. Manoá ainda não tinha percebido que era o anjo do Senhor. Então Manoá perguntou ao anjo do Senhor: qual é o seu nome? Queremos manifestar a nossa homenagem quando a sua palavra se cumprir. Por que pergunta pelo meu nome? Replicou o anjo: meu nome é Maravilhoso. Então Manoá tomou um cabrito e uma oferta de cereais e ofereceu tudo ao Senhor sobre uma rocha. Então o Senhor fez uma coisa fora do comum, verdadeiramente maravilhosa, enquanto Manoá e sua mulher estavam observando. Quando as chamas do altar subiam para o céu, o anjo do Senhor subiu nelas. Vendo isso, Manoá e sua mulher caíram com o rosto em terra, e essa foi a última coisa que o casal viu do anjo do Senhor. Só então Manoá percebeu que de verdade era o anjo do Senhor. Certamente vamos morrer, disse Manoá à mulher, pois vimos Deus. Mas sua mulher respondeu: se o Senhor quisesse dar fim às nossas vidas, não teria aceitado o nosso sacrifício queimado e a nossa oferta de cereais. Também não teria aparecido a nós, nem teria contado todas essas coisas maravilhosas. A mulher deu à luz um filho e deu-lhe o nome de Sansão. O menino cresceu e foi abençoado por Deus, e o Espírito do Senhor começou a agir nele sempre que ia a Manedã, entre as cidades de Zorá e Estaol. Juízes capítulo 14. Um dia Sansão foi a Tímina e viu ali certa jovem do povo filisteu que chamou sua atenção. Voltando para casa, disse a seu pai e a sua mãe: vi uma mulher filisteia em Tímina. Peçam essa mulher para mim, porque eu quero casar com ela. Porém seu pai e sua mãe fizeram forte oposição e responderam: por que você não casa com uma jovem do nosso povo? Por que você tem que arranjar esposa entre esses filisteus que não obedecem a Deus? Será que não existe em Israel uma moça que sirva para casar com você? Porém Sansão disse ao pai: aquela é a que me agrada. Peça a moça em casamento para mim. O pai e a mãe de Sansão não perceberam que o Senhor estava por trás daquele pedido, porque estava preparando uma ação contra os filisteus, pois nessa época eles dominavam sobre o povo de Israel. Quando Sansão estava indo com seus pais a Timna, já nas vizinhanças da cidade, nas plantações de uva ali existentes, de repente veio um leão novo rugindo contra ele. Então o Espírito do Senhor tomou posse de Sansão, de tal maneira que ele rasgou o animal com as próprias mãos, como se fosse um cabrito. Mas os pais dele não ficaram sabendo desse acontecimento. Em Tímina, ele conversou com a jovem e ela lhe agradou muito. Quando voltou a Tímina para o casamento, saiu da estrada para ver o cadáver do leão e viu nele um enxame de abelhas com mel. Ele tirou o favo de mel com as mãos e foi comendo pelo caminho. Quando voltou ao seu pai e à sua mãe, repartiu o mel com eles, e eles também comeram. Mas não ficaram sabendo que o mel tinha sido tirado da carcaça do leão. Seu pai foi à casa da moça e, seguindo o costume, Sansão ofereceu uma festa e convidou 30 jovens para o acampamento para o acompanharem de Tímina. Em certo momento, Sansão desafiou os moços a decifrarem uma charada. Se vocês conseguirem decifrar o enigma durante os 7 dias da celebração do casamento, disse ele, darei a vocês 30 camisas finas e 30 trajes de festas. Se não conseguirem, vocês me darão as 30 camisas e os 30 trajes de roupas. Eles concordaram e disseram: diga logo qual é o enigma. A charada que Sansão apresentou aos moços foi esta: do comedor saiu comida, e do forte saiu doçura. 3 dias depois, eles ainda não tinham conseguido dar a interpretação. No 4º dia, os moços disseram à mulher de Sansão: se você não quer morrer queimada e não quer que ponhamos fogo na casa do seu pai, convença Sansão a revelar a solução da charada. Será que fomos convidados para esta festa para sermos roubados? A mulher vinha insistindo com Sansão para que contasse a ela o segredo. Chorava e dizia: você me despreza, você não me ama, pois você deu um enigma à minha gente e até agora você não me contou a solução. E Sansão dizia a ela: se nem ao meu pai e à minha mãe eu revelei o enigma, por que deveria contá-lo a você? E durante os 7 dias da festa ela chorava diante dele, e no 7º dia ainda mais, por causa da ameaça dos jovens.
De tanto importunar Sansão, ele revelou a solução do enigma a ela, e ela foi contar o enigma aos seus amigos. Então, no 7º dia da festa, antes do pôr do sol, eles disseram a Sansão: que coisa existe mais doce do que o mel? O que é mais forte que o leão? Sansão respondeu aplicando um ditado: se vocês não tivessem lavrado com a minha novilha, nunca teriam conseguido decifrar o meu enigma. Então o Espírito do Senhor apossou-se de Sansão de tal maneira que ele foi à cidade de Ascalon, matou 30 homens de lá, tirou os trajes de festa que vestiam e os entregou aos que decifraram o enigma. Enfurecido, porém, deixou a mulher e voltou para a casa de seu pai. E a mulher de Sansão foi dada em casamento ao homem que tinha sido o padrinho de casamento de Sansão. Essa daqui foi a leitura de Juízes até o capítulo 14, e amanhã eu dou continuidade a partir do capítulo 15. Obrigado por me acompanhar e até o próximo vídeo.